Seção 5ª. Da Jurisdição Especial. Subseção 1ª. Dos juízes de direito das varas de execução fiscal. Artigo 64. Aos juízes de direito das varas de execução fiscal compete, por distribuição, processar e julgar. Inciso 1º. As execuções fiscais ajuizadas pelo Estado do Ceará, pelo município de Fortaleza, e por suas respectivas entidades autárquicas, contra devedores residentes e domiciliados na capital, observando-se a legislação processual específica. Inciso 2º. As ações decorrentes das execuções fiscais, como mandados de segurança, repetição do indébito, anulatória do ato declaratório da dívida, ação cautelar fiscal, dentre outras. Inciso 2º. Revogado. Parágrafo único. Os atos e diligências dos juízes de direito das varas de execução fiscal poderão ser praticados em qualquer comarca do interior do Estado, pelos juízes locais ou seus auxiliares, mediante a exibição de ofício mandado em forma regular. Subseção 2ª. Dos juízes de direito das varas da infância e da juventude. Artigo 65. Compete aos juízes das varas de direito da infância e juventude o exercício das atribuições constantes da legislação especial de proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando-lhes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 66. Aos juízes de direito das varas da infância e da juventude compete, observadas as normas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação complementar, processar e julgar, mediante distribuição. Inciso 1º. As ações de destituição do poder familiar e de adoção quando tratarem de interesse de criança ou adolescente institucionalizados. Inciso 2º. As ações cíveis fundadas em interesse individual, difuso ou coletivo afetos à criança e ao adolescente. Inciso 3º. As ações e medidas de colocação em família substituta. Inciso 4º. As ações por ato infracional atribuído a adolescente. Inciso 5º. Os pedidos de autorização de viagem. Artigo 67. Compete, privativamente, ao juiz de direito da terceira vara da infância e juventude processar e julgar as ações de natureza civil, especialmente. Inciso 1º. Os pedidos de guarda e tutela e demais ações previstas nas alíneas ch, do parágrafo único, do artigo 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a criança ou adolescente se encontrar em uma das situações do artigo 98, do mesmo diploma legal. Inciso 2º. As ações de destituição do poder familiar, perdão modificação da tutela ou guarda, quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3º. Os requerimentos de adoção e seus incidentes. Inciso 4º. O Cadastro Nacional de Adoção, consoante a Resolução nº 54/2008 e as alterações dispostas na Resolução nº 93/2009, ambas do Conselho Nacional de Justiça, além das regulações posteriores pertinentes. Inciso 5º. As demandas decorrentes de irregularidades em entidades de acolhimento, com exceção das hipóteses relacionadas às unidades de internação e semiliberdade, bem como aplicar as respectivas medidas cabíveis, conforme os artigos 191 a 193, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Ao juízo da terceira vara da infância será assegurada a atuação do juiz de direito do juizado auxiliar de que trata o artigo 50, inciso 22, alínea c, desta lei.
Artigo 68. Compete, privativamente, aos juízes de direito da primeira, segunda e quarta varas da infância e juventude processar e julgar, por distribuição, as representações em face do cometimento de atos infracionais, para fins de aplicação de medidas socioeducativas, bem como a aplicação das penalidades administrativas nos casos de infrações às normas de proteção à criança ou adolescente. Artigo 69. Compete, privativamente, ao juiz de direito da quinta vara da infância e juventude. Inciso 1º. Proceder ao atendimento inicial do adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional, conforme o artigo 88, inciso 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, através do Sistema de Integração Operacional, com a participação obrigatória, perante o magistrado, tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública ou defensor constituído, além da presença de equipe interdisciplinar, conhecendo os pedidos de arquivamento, remissão, internação provisória e aplicação de medidas de proteção, e remeter o processo imediatamente para distribuição entre uma das varas especializadas, na hipótese de oferecimento de representação. Inciso 2º. A execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, segundo o artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3º. Apuração de irregularidades em entidades de atendimento de adolescentes privados de liberdade ou em semiliberdade. Parágrafo único. Ao juízo da quinta vara da infância será assegurada a atuação do juiz de direito do juizado auxiliar de que trata o artigo 50, inciso 22, alínea C, desta lei, com a finalidade de cuidar do atendimento inicial do adolescente em conflito com a lei. Artigo 70. Os pedidos de autorização administrativa de viagem devem ser apreciados por um dos juízes de direito das varas da infância e juventude, indistintamente, com exceção dos casos em que se faz necessário suprimento judicial, os quais são de competência privativa da terceira vara da infância e juventude. Artigo 71. Compete ao juiz coordenador das varas da infância e juventude, de que trata o artigo 102, parágrafo único, inciso 1º, alínea D, desta lei, as seguintes funções. Inciso 1º. Atendimento ao público e administrativo. Inciso 2º. Coordenação dos setores extrajudiciais e de apoio às varas e juízes da infância e juventude. Inciso 3º. Disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará, as situações atinentes às hipóteses delineadas no artigo 149, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 4º. Representar o juizado da infância e da juventude em suas relações com os demais componentes do sistema de garantias de direitos,